Eu acho que precisa, né? Para o pessoal que está aí atrás, a gente precisa. O desafio é falar sentado, né? Ai. Quem me conhece sabe que eu sou uma entusiasta no tema, uma apaixonada, então daí a gente já começa a se mexer. Mas primeiro agradecer, Edson, a honra de estar aqui para poder falar com vocês, agradecer ao sindicato pelo convite, né? Cumprimentar o Cassiano, a doutora Andréia, para essa oportunidade de a gente começar o dia, né? Animando e conversando desse tema e iniciando lembrando a importância, né? A importância do papel do sindicato, a importância do papel dos trabalhadores para a mobilização para esse tema, né? Enquanto a sociedade civil organizada não der o suporte e ficar muito mais na questão da fiscalização, né? Passar essa responsabilidade para a fiscalização e para as empresas, para o cumprimento da legislação, é algo que fica muito mais moroso. A partir do momento que a gente tem a mobilização da sociedade, dos trabalhadores, dos sindicatos, a gente consegue com que o tema seja mais conhecido, porque a gente está aí há 26 anos, né, Clemente? 27 já, né? Olha, já estou me perdendo, que já está mais quase 30, né? Eu estava com os 26 anos na cabeça. De uma legislação que, às vezes, eu me espanto em oportunidades onde a gente vai conversar e surgem perguntas básicas, perguntas elementares, que são importantes para quem está iniciando no tema, mas que já passou do tempo para quem está trabalhando com isso ou deveria estar trabalhando há muitos anos, né? E daí o pedido foi que eu falasse das questões do conceito da deficiência, né? Eu achei muito interessante para a gente alinhar esse conceito para que a gente possa, aí, no dia, discutir questões mais específicas que estão previstas. Daí eu vou pedir um favor para o... É Fernando? Fábio? Fernando, para colocar que tem uma apresentação, que tem algumas imagens que eu acho que são interessantes para a gente mostrar para vocês. Tem alguma pessoa com deficiência visual, com baixa visão? Tem? Consegue se localizar melhor agora? Aonde eu estou? Você? Então, tá ok. Desculpa que eu não me apresentei sem o microfone. Então, vamos lá. Eu também. Você também? Ah, mas você está do meu lado, né? Daí você já... Mas o teu ainda é problema de braço, de comprimento de braço só. Então, você passa a próxima, por favor, Fábio? Olha, eu trouxe aqui, né, conhecido de muitos, o tal do homem vitruviano. Né, o Elver conhece bem isso, né, Elver, dos nossos estudos aí de ergonomia. Mas eu gosto de trazer isso porque daí a gente vai ver ali, né, o quão importante a gente começar a discutir as questões da inclusão relacionada à questão da diversidade humana. A gente precisa já começar a reverter esse conceito, quando a gente vai falar de inclusão, vir primeiro para as pessoas os aspectos legais, as cobranças, para que a gente entenda um conceito anterior, e que para a gente pare de transmitir uma mensagem, um entendimento que inclusão é um problema, que inclusão é uma dificuldade, que inclusão é uma pressão legal, para entender que inclusão é valorização, é respeito de diversidade humana. Então, na nossa cultura ocidental, a gente tem muito desses padrões, né, que esse homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, traz ali as proporções humanas. Você consegue enxergar a imagem que está ali? Como que é o seu nome? Evandro, dá para ter alguma ideia? É um homem que ele é um desenho, a lápis, e ele tá um homem que foi desenhado com as proporções perfeitas. Então seria aquele padrão de ser humano que nós temos aí na nossa cultura. E a ideia é o quê? É a gente lembrar, é só a gente olhar ao redor e ver o quão diferente nós somos. Cada pessoa com uma característica. E daí começa a grande coisa importante de que a gente tem que desmistificar em relação à deficiência, é de que deficiência não é doença. Você passa o próximo, Fábio, por favor? Eu não sei se já entra nessa questão. Nós temos o passador? Nós temos um intérprete de Libras aqui. Ah, por favor, como que é seu nome? Kelly. A Kelly vai estar aqui à frente fazendo a tradução. Opa! Ah, ótimo. Vamos esperar a Kelly. A Kelly vai fazer a tradução. Aproveitando, gente, eu peço desculpas porque eu não sei como que eu vou dizer assim, a questão da informação que vocês têm sobre o tema, né? Então a gente sempre corre o risco às vezes de falar coisas que já é do conhecimento de todos, mas vou arriscar lembrar que Libras é a segunda língua oficial do Brasil.
No Brasil, oficialmente, a gente fala português e a gente fala a Libras. E o quão importante que a gente comece a ter esse conceito para estar discutindo as questões da acessibilidade. Se eu tenho uma pessoa surda e se eu tenho uma pessoa com baixa visão, ou cega, vocês viram que como a gente fez no início. Se a gente fala fora do microfone, a pessoa cega ou com baixa visão consegue nos localizar. Porque não é porque a pessoa não enxerga que eu vou estar falando aqui e ele vai estar olhando lá para o outro lado. E isso é importante porque daí a gente começa a disseminar essas questões. E não é também porque eu tenho apresentação que a pessoa, ou a gente pensa, puxa, tem uma pessoa que não enxerga, então a gente não vai usar nada visual. A gente faz a descrição para que ele possa acompanhar. Tá ok? Como que é seu nome mesmo? Fabiano? Evandro. Eu aprendo até o final, Evandro. Eu tenho uma dificuldade, mas eu aprendo. Então, para a gente poder continuar em relação a isso. Outro aspecto que está ali na imagem, Evandro, que é um dado da Organização Mundial de Saúde, então a gente tem ali escrito 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência, daí tem várias pessoas de uma mesma cor, um bonequinho e um de uma cor diferente, e daí um planeta, um mundo, no formato de uma pizza e uma fatia saindo, e que isso equivale a 15% da população mundial. Se a gente for falar dos dados, vocês vão ouvir N questões e questionamentos em relação aos dados do IBGE, do censo, então eu já opto por trazer os dados mundiais, que daí já fica mais difícil das pessoas nos questionarem. Então, se a gente pensar que 15% da população tem algum tipo de deficiência, a gente entender a importância desse tema. Mesmo que fosse um número muito menor, como a gente diz, mesmo que tenha uma pessoa que precise de alguma adequação, que precise de Libras, não importa, todo mundo tem direito a estar incluído, a fazer parte, a estar no trabalho, que é o foco desse evento. Então, para a gente ter claro a importância desse tema, para a gente ter claro, pensando no mundo do trabalho, que nós estamos envelhecendo e que a força de trabalho está envelhecendo e que tudo que se pensa em relação à inclusão, quanto à acessibilidade, quanto a todos os critérios, isso é para toda a população, todos nós. E o que nós sempre dizemos? Aquilo que é ótimo, vamos dizer assim, para a pessoa com deficiência, é excelente para quem não tem deficiência. Todo mundo precisa das condições adequadas. Você passa aí, por favor, Fábio? Eu não marquei, eu não estou com relógio, qual coisa você me fala, viu, que eu vou falando. Aqui um outro dado, que eu fiquei pensando, vamos trazer coisas bem do nosso dia a dia, para a gente entender esse contexto, para sair dessa questão que é uma minoria, que não é algo que a gente tem que tratar aí como uma pauta de relevância. Um outro aspecto, a gente tem dados hoje nos Estados Unidos que de cada 68 nascimentos, uma criança é considerada uma criança atípica, neurotípica, atípica, ou que vocês vão ouvir com mais frequência falar das crianças dentro do espectro autista, das crianças autistas. Nós temos dados mais rigorosos que falam que no mundo hoje, de cada 45 nascimentos, uma criança tem autismo. Então, isso por quê? Isso para a gente trazer um pouco desse panorama, lembrar dessa realidade e lembrar do quanto a gente tem que estar atento, se adequando, conhecendo melhor esse tema. Fábio, você passa o outro, por favor? O outro aspecto, gente, que eu já estava iniciando para falar com vocês, é a questão do quanto a gente tem uma informação equivocada. Todos nós, gente, se a gente entrar naquela questão do preconceito, todos nós temos. A grande questão da gente ter o esclarecimento, mas quando a gente vai trabalhar com as questões relacionadas ao trabalho, o que é importante é que jamais esse preconceito que existe, a gente não pode camuflar isso que não existe, ele não se torne discriminação. Então, o trabalho que a gente tem que ter em relação a isso, e para isso, o que a gente precisa? A gente precisa de informação. E uma das questões que são bem importantes nesse conceito, nesse entendimento da deficiência, é que deficiência não é doença. Mas fala, puxa vida, mas é deficiente físico, não é doente. Mas ele tem síndrome de Down. Síndrome de Down é uma condição genética, não é uma doença. Então, isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de entendimento que, para muitas pessoas, é muito difícil. E a gente tem que estar atento a isso. Como o Edson falou, senão eu vou olhar para uma pessoa com deficiência e vou falar, ai, coitadinho, puxa, que pena, Nossa, mas ele deve ter que ter tanta superação. Superação é uma palavra complicada na questão da inclusão. E esses dias, num evento com adulto, a questão era ter adultos com autismo falando da questão da inclusão. E ele deu um exemplo ótimo. Ele falou assim, eu sou autista e sou desenhista. Quem disse que isso é superação? Superação é se eu fosse cego e desenhista.
Tá? No sentido que acaba banalizando, né? A gente acaba tratando as pessoas com deficiência ou como se eles fossem super-heróis, né? Ou como eles fossem coitadinhos. Né? Tanto que, se a gente retomar aí a terminologia dos inválidos, dos incapazes, a gente vê o quão carregado de questões negativas isso está. Então, isso é muito importante, eu começar a olhar a pessoa com deficiência, eu começar a olhar o trabalhador com deficiência como uma pessoa que tem características diferentes, que tem condições diferentes, e condições para o trabalho que tem que ser olhadas e que tem que ter dadas condições adequadas para que ela realize as suas atividades. Você passa o próximo, Fábio, por favor? Tá? Aqui a gente tem uma imagem que vai ajudar a gente a entender um pouquinho desse conceito da deficiência. Eu tenho uma pessoa... Evandro, dali tem um círculo, daí tem um bonequinho dentro do círculo, tá? Daí apareceram várias flechinhas indicando para esse bonequinho, e em cima do bonequinho tem uma tarja vermelha escrita "o problema". O que é essa questão? Essa questão é o que vocês vão ouvir em alguns momentos falar da visão médica da deficiência, tá? No sentido de quê? No sentido de que a nossa sociedade ela olha o indivíduo com deficiência como um problema. Imagine na questão do trabalho. Pô, o cara é um problema, não sobe escada. Né? Pô, o cara é um problema, não escuta direito. É um olhar sobre a pessoa com deficiência, pensando nessa visão da doença, como se ela fosse doente, ela fosse um empecilho, ela fosse incapaz, e que o problema é dela. Né? O problema não é meu enquanto empregador, o problema não é meu enquanto colega de trabalho. Se ela não sobe escada, o problema é dela, gente, fica em casa. Se ela não fala português e fala libras, poxa vida, qual que é a obrigação que a gente tem? Então, isso é um conceito que a gente vem carregando e que, por trás disso, está todas as justificativas e negativas que vocês ouvem, por exemplo, para a inclusão no trabalho e inclusão em qualquer outro aspecto. Tá? Então, isso é muito importante de ser esclarecido e ter muito claro, gente, que essa barreira começa dentro das famílias. Daquela família que acha que o seu filho com deficiência é incapaz, que ele não vai conseguir, que a questão da deficiência é um problema deles, e começar a entender que isso é uma questão de todos nós. Assim como vocês vão ouvir, puxa vida, mas agora, né, que forçação de barra, a empresa ser obrigada a contratar. Gente, isso é uma questão social, uma responsabilidade de todos nós. A inclusão é uma corresponsabilidade de todos. Né? Então, é começar a olhar o outro como um cidadão que tem direito de ir e vir, que tem direito de acesso ao trabalho, que tem direito de acesso à educação, mas no discurso é muito bonito. A grande questão é que a inclusão a gente faz na prática. A gente faz convivendo, a gente faz conhecendo, a gente faz no relacionamento com as pessoas. E, para isso, a gente tem que mudar a concepção. Você passa o próximo, Fábio, por favor? O que você vai anunciar? Por favor. Só uma breve interrupção, claro, para anunciar aqui a presença também do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Sérgio Burtica, fazendo parte aqui da mesa também. Perfeito. Nesse outro boneco que a gente tem aqui, Evandro, ele está no centro de um círculo, daí está escrito em volta, né, na parte interna do círculo, sociedade, e daí várias vezes escrito barreiras, barreiras, barreiras. Você pode dar mais um clique, Fábio, que daí vem uma tarja vermelha escrita. O que precisa mudar é a sociedade, né, no sentido dessa visão, desse entendimento, desse modelo social em relação à deficiência. A partir do momento que eu começo a entender que a deficiência, que a limitação, ela está nas barreiras que essa pessoa enfrenta na sociedade, e quando a gente fala em barreira, vem muito à nossa mente a barreira arquitetônica. Ah, mas tem a escada, mas tem a calçada irregular. Isso é uma barreira, mas se a gente for pensar nas acessibilidades, ou na acessibilidade como um todo, essa é uma delas. A gente tem barreiras, pensando na pessoa surda, na barreira da comunicação. A gente tem barreira embutida nos métodos de trabalho, nas ferramentas de trabalho. Mas, de todas essas, gente, por isso que eu digo, vocês vão ouvir sempre falar muito da barreira arquitetônica, a barreira mais difícil que a gente enfrenta é a barreira atitudinal. Ou seja, é o preconceito, ou seja, é eu não querer contratar essa pessoa para o ambiente do trabalho, é uma coisa que a gente chama, que vai estar ali adiante, que é o capacitismo. Né? A gente pode traduzir de uma forma bem simplista o capacitismo como preconceito em relação às pessoas com deficiência. É só eu olhar um viés e deixar de entender e conhecer aquele trabalhador, aquele ser humano e as potencialidades.
Se a gente for falar em inclusão no trabalho, que é o fórum de hoje, a gente tem que olhar a competência daquele trabalhador, a gente tem que olhar a capacidade, o que ele pode realizar. O que a sociedade normalmente faz? Vê o que não pode, vê a barreira, né? Tem uma charge do Ricardo Ferraz, que eu gosto de usar muito, que é a pessoa em cadeira de rodas e um baita não na frente dela, que eu acho assim que ilustra de forma assim fantástica, porque quando a gente fala de deficiência e de inclusão, o que a gente só recebe é não. Não dá, não pode, não consegue. Gente, é reverter o que dá, o que pode, o que consegue. Então, esse é um grande desafio de olhar isso. Qual é a competência e a capacidade que aquela pessoa tem e quais os recursos que eu preciso oferecer para a realização do trabalho, para a realização plena de cidadania, de relacionamento, de vida. Porque, gente, existe vida fora do trabalho. Pessoas com deficiência casam, namoram, vão ao cinema, se divertem, passeiam, né? Porque é como se fosse, às vezes, um alienígena, né? Como se não fosse interagir, ter uma vida como todas as outras pessoas. E isso, novamente, é importante no convívio. É quando eu conheço, por exemplo, uma pessoa, um colega de trabalho, e eu vou interagir com ele. Gente, e perguntem, conversem. Começou a trabalhar comigo recentemente uma moça que tem uma sequela, ela sofreu um acidente automobilístico, teve uma lesão na coluna cervical e ficou com uma série de sequelas. E daí todo mundo, né, fica assim olhando. E ninguém foi perguntar. Daí vem perguntar para mim, Regiane, o que aconteceu? Eu falei, sofreu um acidente automobilístico aos 19 anos. Gente, grupo de risco, principalmente os homens entre 18 e 35 anos, o grupo de risco de acidente automobilístico, e daí foi isso. Então, às vezes, ou é um ser humano intocável, né, parece que é um bibelô que não pode chegar, não pode conversar, ou é alguém que fica também completamente distanciado e não interage, não se conversa, não se chama para o processo, para a interação como qualquer outro ser humano. Então, a gente precisa quebrar essa barreira, chegar, perguntar, conversar. Alguns de vocês podem falar, mas vai lá que eu chego para o Edson e pergunta, nossa, Edson, o que aconteceu? Você usa uma prótese, vai que ele acha ruim. Né? Gente, quantas pessoas sem deficiência, né, não são chegadas aí a uma conversa, não são próximas? A questão não é a gente justificar dessa forma, é a questão da gente realmente interagir. A grande questão é a forma. Tem pessoas que percebem qual é a intenção ou qual é a forma de perguntar. O grande desafio é tratar a questão da deficiência e da inclusão de forma natural. É olhar para uma criança com paralisia cerebral, que está lá torta, que está lá com movimentos que ela não consegue controlar e não falar, ai, meu Deus do céu, ai, Jesus, que dor. Gente, é uma criança como outras que têm limitações e características diferentes. E aquela mãe também, lembrando que esses dias a gente estava numa conversa com mães ditas especiais, gente, a gente precisa quebrar isso. É uma mãe como qualquer outra, ela não é assim, nossa, um anjinho veio do céu para você. Não, uma criança com muitas dificuldades, que ela tem muita luta, que ela precisa romper uma série de dificuldades que ela vive no dia a dia. O que ela precisa não é de compaixão, o que ela precisa é de pessoas que a ajudem a conquistar o espaço e o direito que aquela criança tem. Então, a gente precisa romper com essas questões. Situações, por exemplo, a gente está lá no supermercado, com um sobrinho, com um filho, com alguém, você vira um corredor, a criança dá de cara com alguém em cadeira de rodas. Gente, criança fica encantada. Ela quer saber o que é aquilo, por que ele anda naquela roda, se for cadeira motorizada, então. E o que normalmente a gente faz? Ai, não, tadinho, não vai lá que o titio está dodói, você vai atrapalhar. Gente, deixa que vá, deixa que pergunte. Vai ficar encantada com a prótese do Edson, vai querer saber o que é, como que funciona. É isso que a gente precisa para mudar esse conceito e esse entendimento de deficiência, permitir, para que a gente consiga realmente interagir e estar mais próximo. Você passa o próximo, por favor, Fábio? E daí uma pergunta que eu coloco ali, que não é minha, é da Cláudia Werneck, da Escola de Gente. Tem um livro dela que se chama, que tem esse título, Evandro, e agora a gente tem mais uma pessoa com deficiência visual. Como que é seu nome? Edivaldo. Que eu estou me arriscando aqui, Edivaldo, de audiodescritora. Estou explicando aqui os slides. Então, a gente tem 4 pontos de interrogação coloridos e essa pergunta, quem cabe no seu todos? E isso é muito importante para que a gente se questione. Por quê? Um exemplo do mundo do trabalho. Vamos contratar. Quem nós vamos contratar? Então, Regiane, deficiente físico leve, que é aquele que anda. Tem. Surdo oralizado.
né? De preferência que faça uma boa leitura labial. Por quê? Porque quem é esse todos? Eu quero as pessoas que sejam o mais, entre aspas, normais possível. Não vamos exagerar, né? Para que colocar pessoas com restrições maiores? Então, quem são essas pessoas? Quem cabe no meu todos quando eu penso no mundo do trabalho? Eu quero só as pessoas semi-normais? Ou eu estou aberto para todas as pessoas? Eu estou aberto para a pessoa cega, eu estou aberto para a pessoa que tem uma limitação muito maior de locomoção, para a pessoa surda, que é usuária de Libras. Estou aberto para o deficiente intelectual. As pessoas esquecem do deficiente intelectual. Uma força de trabalho fantástica, ele só precisa da adequação para o seu trabalho, ele só precisa de uma acessibilidade para o deficiente intelectual, é comunicação. É eu me comunicar dentro da forma que é adequada para ele. Ele precisa de uma comunicação objetiva, clara, ele precisa de suporte visual. E, novamente, gente, o que é importante quando a gente fala de inclusão? Cada ser humano é único. Então, não dá para a gente, hipótese alguma, tem, às vezes, aquelas questões no trabalho de fazer mapeamento para dizer quem cabe aonde. Daí a gente vai brincar de Lego, né? A gente diz aqui, ó, essa vaga é para surdo, essa vaga é para cego. Gente, não existe isso. Cada ser humano é único. A gente vai ver para aquela atividade, para aquela pessoa, qual é a adequação que a gente precisa fazer. Né? Eu posso ter uma pessoa em cadeira de rodas de 1,90 m, de 1,80 m, de 1,60 m. Eu posso ter com mais força muscular, com menos força muscular. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Do quanto esse ser humano é único e do quanto eu não posso fazer generalização. Os deficientes intelectuais, os surdos. Que surdo é esse? Que pessoa é essa? Que deficiente intelectual é esse? O deficiente intelectual a gente vai ter desde pessoas que não tiveram oportunidade de ser alfabetizadas, que ficaram trancadas em casa, e a gente vai ter, como aqui em Curitiba a gente tem já alguns exemplos, de pessoas com deficiência intelectual que foram para a universidade. Então, tá atento a isso, lembrar disso, lembrar de que pessoa é essa, de quem eu estou falando e da sua potencialidade. Fábio, o próximo, por favor. Tá? E aqui uma frase, Evandro, não me lembro o outro seu nome. Como é que é seu nome? Ed. Eu anoto aqui, viu, Ed? Você não está vendo, mas é porque daí eu esqueço, tá? Aqui, ó, o Evandro e o Ed. Esse slide, a gente tem um fundo preto e letras brancas escrito. Precisamos falar sobre o capacitismo. Que é isso que eu iniciei falando com vocês, né? Desse entendimento equivocado da sociedade, né? Desse entendimento de que, por exemplo, como eu disse para vocês, no trabalho é só aquelas pessoas que vão se adequar, que na escola são só aquelas crianças que vão conseguir seguir o currículo como ele está desenhado para as crianças tidas como padrão, sendo que a gente também não tem criança padrão no processo de escolarização. Então, estar atento a isso e ter esse olhar e trazer isso para a discussão. Né? Inclusão é um processo educativo. Vocês têm que contar, respirar. Um exemplo que eu dou aí há mais de 10 anos, 15 anos, trabalhando com a questão da inclusão, eu tenho que, muitas vezes, respirar fundo e falar coisas que a gente fala há muitos anos. Tá? Do respeito, de se aproximar, de conhecer. Então, vocês têm esse papel muito importante também, né? E um papel educativo, porque se a gente vai, porque às vezes assim dá vontade de voar no pescoço da pessoa e falar, pelo amor de Deus, não fala uma bobagem dessa. Daí a gente respira e começa a explicar. Então, mas você sabia? Olha, eu trabalho com uma pessoa surda, eu trabalho com uma pessoa cega. Puxa, tem um potencial. A gente tem esse papel e esse dever, né, de mostrar para as pessoas. Por quê, gente? Porque a gente não pode olhar o outro como alguém preconceituoso, como alguém que está fazendo aquilo por mal. Porque, na realidade, ela foi ensinada assim. Isso que tem que ser nosso olhar quando a gente se depara com uma situação mais difícil. Né? Quem de vocês, por exemplo, teve a oportunidade de estudar com um colega com deficiência? Aqui tem um pessoal mais jovem, olha lá. Rafael, você não conta, Rafael. Você não conta, tá? Você era a criança com deficiência que estava ensinando os outros a conhecer a inclusão e a respeitar e a valorizar. Evandro e Ed, o Rafael Bonfim, que está aqui do lado, ele é uma pessoa que usa cadeira de rodas, né?
Vocês não deem muita trela para ele, que não vale muito a pena. Ele vai falar depois, vocês não considerem muito, sabe? Por quê, gente? Porque pessoa com deficiência se diverte. Né? Quando a gente tem intimidade, por isso que eu brinco, né? A gente tira sarro, a gente brinca. O Rafael sabe, eu tenho amigos com deficiência, gente, vocês não sabem a tiração de sarro que é. Porque a gente brinca com isso. É ser humano, assim como a gente brinca com os outros colegas que não têm deficiência. Tá? Então... Até me perdi, viu, Rafael? Você fez eu me perder. Mas é a questão dessa inclusão. Pouquíssimas pessoas aqui levantaram a mão. Por quê? Porque essas nossas crianças, elas estavam segregadas numa escola, separado de todo mundo. E mesmo em 2018, hoje eu estou trabalhando, o meu foco está sendo a questão da inclusão na educação, estou fazendo essa transposição e estou sentindo na pele, vivenciando muito essas questões da dificuldade das nossas famílias ditas normais aceitar essas crianças que, puxa vida, mas não vai prejudicar o desenvolvimento do meu filho? Ao invés de entender que isso vai ser fantástico para o desenvolvimento do filho dele, que vai aprender a respeitar, a valorizar a diferença de outras crianças e saber que elas também não são super, hiper e mega, como a gente tem visto as famílias, as expectativas das famílias em relação às nossas crianças. Né? Eu vejo muitas vezes, não sei se o Rafael já ouviu isso, dentro da questão da educação, eu falo, gente, estão querendo desenvolver, ou colocar em cima das nossas crianças que elas sejam mini CEOs, que elas sejam mini, super, mega profissionais. As nossas crianças, gente, tem que falar inglês, elas têm que ser ótimas em algum esporte. Gente, estão se massacrando as nossas crianças, ditas normais. E imagina as nossas crianças que têm alguma deficiência. Hoje, transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem já é olhado como algo assim, meu Deus, essa criança é um problema. Então, isso é muito importante, porque se a gente não conviveu com essas crianças, que hoje são os nossos colegas, ou que podem ser os nossos colegas de trabalho, obrigada, né? A gente não sabe como conduzir, a gente não sabe o que fazer. Né? Então, isso é muito importante, né? Trazer. E num evento como o de hoje, é extremamente importante a gente ter o Evandro, a gente ter o Ed. Eu não sei as duas pessoas ou uma pessoa surda que está ali conosco. Como que é o nome deles? Fabrício e Lindsay. Fabrício, Fábio e Lindsay. A gente tem que ter as pessoas que representem. Vocês do movimento dos trabalhadores sabem mais do que todos nós sobre isso. A importância do protagonismo. A gente não pode falar de deficiência, de inclusão, sem a presença das pessoas com deficiência, para que a gente tenha esse protagonismo, para que não fique assim, nós normais, falando daquele povo que é meio, né? Vou usar os termos que eu uso, gente. Quem me conhece sabe, porque eu brinco muito com isso. Aquele povo meio pela metade, meio esquisitinho, né? Meio, né? Daí fala, que horror. Gente, é isso que vocês vão ouvir no chão de fábrica, nos corredores. Aquelas pessoas que falam, puta, mas e agora? Você viu? Tem meta. E daí vem um povo meio esquisitinho, não vai dar certo esse negócio. Tá? Então, a gente precisa romper com isso e trazer para que a gente conheça e tenha esse movimento. Vamos ver quanto tempo. Fábio, você passa o próximo, por favor? Edson, como que eu estou de tempo? Senão eu vou uma manhã inteira. Aqui, Evandro e Ed, tem uma imagem, né, como se fosse um outdoor, tem uma pessoa com cão-guia, uma moça em cadeira de rodas, um rapaz negro e uma mulher junto, que aparentemente não tem nenhuma deficiência. Está escrito em inglês, até eu trouxe por quê? E vou falar o que está escrito ali. Até pela essa questão do quanto a gente tem que ter cada vez mais campanhas, a gente tem que trazer esse assunto mais à realidade, né? Não ficar só no âmbito de fóruns e de discussões específicas. E nesse outdoor está escrito, minha deficiência é parte de quem eu sou. No trabalho, o que importa é o que o empregado desenvolve. Eu não contrato deficiência, eu contrato competência, eu contrato força de trabalho. Então, a gente tem que desmistificar isso. E o papel de vocês é extremamente importante, pensando no ambiente de trabalho, para que vocês sejam acolhedores. Por favor, isso é uma visão pessoal minha. Não sejam um anjo da guarda, não sejam padrinhos especiais. Tá? Anjo da guarda quebra as asas no segundo dia, porque fala, putz, e agora? O que eu tenho que fazer? Virei babado, cara. O conceito não é esse. Todo mundo precisa conhecer. Se eu tenho um colega surdo, todo mundo vai aprender a falar Libras. Faz um curso básico, o surdo ensina a gente. E eu não preciso fazer nenhum discurso, não preciso ter uma mega fluência no idioma. Se eu chego e faço um oi, aprendo a falar o meu nome em Libras,
Eles vão dar um sinal para a gente, que é a forma que eles se referem a nós pelo sinal. Tem gente lá balançando a cabeça, né? O nosso sinal, o meu é assim. Porque, na época, o meu... Nossa, como eu vou explicar agora, Evandro e Ed? O meu sinal em Libras... Ó, a gente tem que treinar isso, né? Mas, ixi, Jesus, é a mão na altura do ombro, indo e vindo. Não. Deitada. Isso, mas agora passando do lado do teu pescoço. Vira a mão. Isso. Para frente e para trás. Ai, consegui. É assim, 5 minutos. É assim, né? Por quê? Porque eu tinha um cabelo mais chanelzinho e o surdo, eles nos dão, me ajude, Fábio, se eu estou certa. Ele vai olhar, né, em relação à nossa aparência, às nossas características físicas, algo que é marcante, né? E, na época, o meu professor de Libras foi essa característica. Isso é para sempre, gente. Cabelo cresce, cabelo corta, e isso é para sempre, né? Então, esse é um outro aspecto, é o aspecto da riqueza, da convivência, de conhecer o que é a cultura surda, né? Conhecer a forma de entendimento de muitas questões relacionadas à deficiência intelectual. Gente, deficiente intelectual é fantástico. Eles falam tudo que a gente morre de vontade de falar e nunca teve coragem, né? Porque eles são concretos, né? Então, é ótimo. É chefe, não vem outro colega querer dar ordem para ele, porque chefe é chefe. Quem manda em mim é meu chefe. Ele é ótimo para as questões de segurança, porque é regra. Usar protetor auricular é regra. Daí ele vê um bando de gente lá sem protetor auricular, ele vai contar para o chefe. Daí fala, mas você viu que cagueta? É regra, gente, não é caguetagem. Ou é ou não é. Então ele vai lá falar. Não é assim? Então, são coisas que enriquecem muito. Então, a gente começa a conhecer as possibilidades e a riqueza e o que vai agregar ao ambiente de trabalho, né? O que as competências que eles têm vai trazer de valorização das relações no trabalho, da competência para o trabalho. Quando vocês tiverem um colega surdo como o Fábio, não tem essa de ficar nem olhar para a pessoa, de ficar fazendo alguma coisa. A interação melhora, porque você tem que olhar para a pessoa e a gente não olha para as pessoas, tá? Então, a importância disso tudo, né, para esse início, né, Edson, que já terminou meu tempo, para as questões específicas que vocês vão entrar do mundo do trabalho, era mais dar esse conceito, essa ideia para vocês, de antes de falar das questões de legislação e de trabalho, lembrar que a gente está falando de um ser humano, né, lembrando de uma pessoa que está diante de nós. Fábio, você passa o próximo? Eu acho que acabou. Se a memória estiver boa, opa, a memória está funcionando ainda. Então, ali agora, Evandro e Ed. Né, tá, obrigado a vocês, escrito. Está escrito o meu e-mail, meu celular. E, novamente, gente, agradecer a vocês o espaço, né, o espaço que o sindicato está trazendo, a importância desse tema, né, que essa data, né, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, seja um dia aí marcante, onde a gente possa trazer sempre à baila essa discussão. E que não só no dia 21, mas que em todos os dias, que em todos os momentos, a gente ainda tem, né, Fábio? Dia 26 de setembro, o Dia da Pessoa Surda. É o Dia Nacional, né, Fábio? Nacional. É o Dia Nacional, né? Porque, por exemplo, o dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, vocês já pensem que tem algumas datas interessantes aí para serem celebradas. Ok, gente? Muito obrigada.